lembro muito, há 10 anos atrás, tinha 24 anos, eu era solteiro, era conselheiro tutelar na cidade. Eu fazia uns 4 anos que eu frequentava uma outra denominação e nos víamos perdidos dentro de um sistema que, de alguma forma, nós não conseguíamos fazer parte. E decidimos, eu, o Felipe, o Johnny, depois mais o Rafa, mais alguns guris, né, o tio Chico, depois o Gui veio acrescentar também. Decidimos sair, né, e orar, pedindo a Deus que Ele nos dê uma direção. E de arrancada, imaginamos que encontraríamos outra denominação para frequentar e para fazer aquilo que nos completava, que era servir a Deus, né? Acredito que o que nós fazíamos de melhor, e espero que ainda façamos, é servir a Deus, né? A gente queria muito fazer a vontade de Deus e fazer algo que fosse útil no reino de Deus e na sua igreja, né? E acredito que era aí que nós estávamos quando pensamos em fundar uma igreja mesmo. A igreja praticamente já estava acontecendo, né? Nós começamos a nos reunir para orar, para pedir para Deus uma direção, e sem que a gente percebesse, a direção já estava sendo tomada, sabe? E quando menos esperávamos, tínhamos um corpo, tínhamos pessoas à nossa volta e uma responsabilidade muito grande de apresentar a palavra de Deus. E foi assim que... Quando nós fundamos a igreja, nós tínhamos passado por um tempo em que tínhamos nos desligado da igreja que nós congregávamos. Inclusive é bom dizer que a gente se desligou amigavelmente, né, com a bênção do pastor. A gente conversou com o pastor e ele abençoou a nossa saída. E a gente tinha passado por essa experiência e a gente vinha visitando algumas outras igrejas para encontrar algum lugar em que a gente sentisse de Deus que seria o nosso lugar, onde nós poderíamos agregar de melhor maneira. E depois de um certo tempo procurando um lugar em que a gente poderia exercer aquilo que nós acreditávamos que Deus tinha para nós, a gente viu que esse lugar não existia. Não porque nós éramos melhores ou, enfim, simplesmente porque a gente não sentiu essa resposta de Deus em relação às igrejas que nós fomos. Então nós começamos a nos reunir como um grupo pequeno de gurias, né? E logo depois veio as gurias e acabou que Deus foi fazendo conforme o tempo dele e o trabalho que ele tinha para nós, que acabou culminando na fundação da igreja. Bom, gente, para início de conversa, nós sempre fomos, todos nós, os membros fundadores da igreja, todos sempre fomos bons filhos, bons alunos e bons meninos, né? Naquele momento, talvez a nossa decisão em sair da igreja despertou dentro de nós um desejo de ser algo que a gente não era, sabe? Da igreja que a gente frequentava, ser algo que a gente não era. Todos nós estávamos cabeludos, nós andávamos de skate, nós escutávamos hardcore, gospel, e a gente pensou que de alguma maneira a igreja que a gente ia fundar ia ter uma característica assim, bem diferente. E tem vídeos, né, do nosso primeiro culto e ele é bem estranho. E nós pensávamos que talvez a nossa igreja ia ter uma cara assim, uma igreja para jovens dentro de um galpão, alguma coisa assim. E o que aconteceu foi que a gente foi amadurecendo, fomos nos tornando homens, né? Eu sou um dos mais velhos, né, do nosso grupo que começou a igreja. E nós pensávamos que nós sempre seríamos jovens, né? Mas a gente foi amadurecendo. E as pessoas que começaram a nos cercar foram pessoas... E as pessoas que começaram a nos cercar foram pessoas mais velhas também. Casais, homens, mulheres. Nos cercamos de pessoas que queriam saber de Jesus e não de um estereótipo
rebelde, sei lá. Então, eu esperava, que seríamos um grupo de jovens, só que sem o resto da igreja. E o que aconteceu que Deus nos fez gente grande. E não grande com relação à fé, mas com relação à maturidade. Fez aprender com os mesmos erros que a gente via acontecer, nós praticando esses mesmos erros. E crescendo dia após dia, sofrendo, lutando, vendo pessoas irem, pessoas chegarem. E essa experiência fez com que nós crescêssemos na fé, e eu acredito que o que acabou acontecendo hoje é uma igreja mais sólida. Sabemos aonde estamos, por que estamos, e só não sabemos aonde vamos chegar. 10 anos passaram e a gente é muito grato, isso eu tenho certeza. Bom, na verdade, nós, por planos próprios, nós nunca esperamos alguma coisa exata, assim, a gente não tinha na nossa cabeça exatamente o que a gente queria, o que a gente esperava que acontecesse lá na frente, mas a gente só sabia que a gente queria fazer o que Deus tinha para nós. Então, a gente esperava fazer o melhor que a gente poderia fazer em relação ao que Deus tinha para nós. Pelo menos essa era a minha expectativa. A gente nunca esperou alguma coisa assim, vai ser uma igreja, vai ter tantas pessoas. Claro que isso seria muito legal, a gente gostaria que acontecesse, mas a gente nunca planejou exatamente isso, né? E o que aconteceu é o que nós estamos celebrando aí esse mês, que é uma igreja completando 10 anos, o que só nós e Deus sabemos o que aconteceu e como aconteceu, a maneira como Ele agiu, que de forma nenhuma a gente pode a gente não pode ficar com nenhuma glória do que aconteceu, porque a gente sempre foi sendo guiados por Deus. Nós nunca tivemos ambições concretas, né? Mas sempre querendo fazer aquilo que nós achávamos que Deus tinha para nós. E acabou que hoje a gente está comemorando aí 10 anos de igreja, e é uma felicidade para a gente, né? E para Deus, com certeza. Bom, uma experiência do início, uma do meio e uma atual, rapidinho. Uma experiência do início é que coube a mim a missão de anunciar a mensagem. Por maioria de votos, né? Acabou ficando para mim. E uma experiência muito, muito importante foi que nessa missão de anunciar a mensagem, de ser a pessoa que iria fazer a pregação, eu tive um encontro com uma pessoa que veio se tornar um dos meus melhores amigos, né? E que nos encontrávamos toda semana para dividir a palavra, o Guilherme, né? E para mim foi uma experiência fora de sério, e até hoje, né? Ele é uma das grandes pessoas da minha vida. E aprendi a colocar um pouco mais em prática daquilo que a gente ouvia falar, e saber bem onde estava, e com responsabilidade lembrar todos os dias daquilo que nós não queríamos fazer, e acabamos hoje pensando naquilo que de fato precisamos anunciar, com bastante respeito às pessoas e com honra e glória ao nome de Jesus. Uma outra experiência que passamos foram muitos casamentos, muitos filhos, não meus, né, mas do pessoal, famílias crescendo, meninos se tornando homens, meninas se tornando mulheres, celebrando muitos casamentos. São experiências fantásticas. Inclusive, casei nesse meio tempo, e isso foi fora de sério, mudou a minha vida. E mais recentemente tive a experiência da perda, né? Meu pai faleceu e eu fui acolhido pela igreja, assim como participamos também da perda de muitas pessoas à nossa volta. Acredito que a maior experiência que nós temos é uma jornada caminhando juntos, né? E nessa jornada se ajudando e passando pelos diversos momentos da nossa fé. Lembrando da graça e do amor de Cristo, continuamos e assim esperamos prosseguir. Não pensando que não vamos cair, mas lembrando que se cairmos, temos alguém bem próximo para nos ajudar a levantar. Bom, são muitas experiências, né?
tem algumas pessoais, tem algumas que nós vivemos juntos como grupo, mas eu acho que uma que marcou bastante, que eu até estava me lembrando outro dia, vi uma foto, foi um dos primeiros cultos que nós recebemos uma bênção, né, dos nossos pais. Eram os meus pais, os pais do Maurício. Não me lembro se tinha mais alguém, mas era do pessoal mais antigo, com mais experiência, assim, né? Nós nunca fomos adeptos da teoria da cobertura espiritual, né? A gente nunca pensou que deveria ter um líder espiritual sobre a gente e tal. Não, na verdade, porque a gente nunca mesmo pensou dessa forma. E o que acaba acontecendo é que sempre tem alguém nos ajudando, que sabe mais do que a gente, nos ensinando, né? Mas a gente não acreditava diretamente nessa teoria que teria que ter uma liderança espiritual. Só que uma liderança não, uma autoridade que sempre existiu sobre a nossa vida, são os nossos pais, né? Eles estão sempre do nosso lado, eles nos ensinaram tudo o que nós sabemos, e esse momento foi um momento muito interessante, que me marcou bastante, porque foi um momento em que foi uma honra mútua. Nós honramos eles, recebendo essa autoridade, essa bênção, assumindo essa autoridade, reconhecendo essa autoridade que eles tinham sobre nós, reconhecendo tudo que eles nos ensinaram, honrando eles, e eles também nos honraram de certa forma, nos abençoando para exercer esse trabalho, né? Estando do nosso lado e dando a bênção deles para que nós pudéssemos dedicar o melhor da nossa vida, o máximo da nossa vida, para que Deus fizesse a obra dele através de nós, né? E no nosso meio. Essa foi, acho que, uma experiência que marcou muito, né, nesses anos. O recado que eu quero deixar acredito que seja parecido com o que a maioria das pessoas vai falar. Existe muito preconceito, existe muita gente que não gosta de igreja, que não gosta de evangélico, que não gosta de música gospel, que não gosta de pastor, que não gosta de grupo de louvor, de ministério, disso, daquilo. E eu quero dizer para vocês que eu também não gosto da maioria dessas coisas, né? Desses títulos, desses estereótipos. Mas uma coisa que eu amo e que eu gostaria de convidar você para experimentar é viver a igreja do Senhor. É ser parte da igreja do Senhor, é fazer parte de uma comunidade de fé. De pessoas que não são perfeitas, mas que não se conformam com uma vida de pecado. E experimentar ser acolhido e amado por Deus de uma forma que você não vai encontrar em lugar nenhum. Então, para você que é membro já da nossa igreja, o carinho de fazer parte da sua história é o recado que eu quero dizer para vocês, que muito obrigado por fazer parte disso tudo. E para você que nos assiste e que não nos conhece, venha conhecer a Cristo. Conheça Cristo. Abra mão do resto, mas conheça Cristo. Você não pode viver uma vida inteira sem conhecê-lo. Até a próxima. Eu acho que um bom conselho, não que eu seja muito sábio e saiba muitos conselhos, né? Mas eu acho que uma coisa que nós aprendemos nesses tempos, que eu acho que é um bom conselho também, tudo bem ter os nossos planos, ter os nossos objetivos, mas a gente tem que estar sempre atento ao que Deus tem para nós, o que Ele tem de missão para que a gente faça, né? Nós trabalhamos hoje, todo mundo que trabalha na igreja tem um trabalho fora também, que é onde a gente tira o nosso sustento. A gente tem os nossos objetivos na nossa vida pessoal, mas uma coisa que sempre foi uma certeza para a gente é que a gente queria ter um compromisso com aquilo que Deus tinha para a gente. E isso, na verdade, o que nos realiza hoje, que eu vejo, principalmente eu digo por mim, o que me realiza não é o que eu conquistei a parte da igreja ou a parte do evangelho, mas é o que Deus me usou para fazer e o que Ele usa a gente para fazer. Então isso que traz felicidade, e isso é uma experiência própria. Então o recado que eu quero deixar é que a gente possa sim ter os nossos objetivos, ter a nossa vida, mas que sempre os planos de Deus estejam num lugar de prioridade na nossa vida. E a verdade é que quanto mais a gente vai se aproximando de Deus, mais as coisas vão se confundindo, mais a nossa vida aí fora também é uma vida
que Deus está no controle e Ele acaba tendo controle de toda a nossa vida. E isso traz, com certeza, a felicidade que o mundo não pode comprar, o mundo não pode dar, e que realmente é uma felicidade que é real. Então, se eu posso deixar um recado, coloque os planos de Deus acima de qualquer outro plano na tua vida.